exemplo, olha, essa aula de escritor não precisa copiar. Se precisa copiar, copia. Tá de uma maneira diferente, realmente. Mas tudo isso já tem no caderno de vocês que eu já copiei. Tá? Todo ele já tem no caderno. Agora, tá mais organizadinho ali. Mais completo. Certo? Outra coisa. Não vou passar esses slides para vocês. Por quê? Primeiro de tudo, eu quero que vocês copiem. Eu acho muito importante copiar. Essa aula, eu estou dizendo para não copiar, porque vocês já têm no caderno, mas os próximos, eu quero que vocês copiem. Se eu mando para o e-mail, muita gente se acomoda. Termina nem vendo o e-mail, nem copiando, nem nada. Porque fica deixando para a última hora, tá no e-mail, deixa para a última hora. Então é isso que eu quero. Eu quero que vocês trabalhem. Certo? Então vamos lá. Olha, sistema escritor. Então o que a gente tem? Primeiro de tudo, para a gente ver esse assunto da semana, a gente tem que relembrar o assunto do primeiro ano de concentração. Que é um soluto, que é um solvente, que é difusão, que é osmose, transporte ativo. Né? Por quê? Porque no nosso organismo, os excretas, eles vão funcionar como solutos. Tá? E como solutos, eles vão agir em relação à osmose e à difusão. Eles podem vir a alterar a osmose e a difusão. Tá certo? Então, para que isso não aconteça, o nosso organismo excreta. Né? E o que vem a ser esse excreta? Tá? Por que a gente chama de excreta nitrogenado? Porque ele é rico em quê? Nitrogênio. Tá? E quais são as moléculas do nosso organismo que tem nitrogênio? Quem sabe? Nitrato. Quais são as moléculas do nosso organismo que tem nitrogênio? São duas. Aminoácido tem nitrogênio? Aminoácido. No grupamento amina. A gente não tem o grupamento amina no aminoácido? Aí, através da ligação peptídica, vários aminoácidos se tornam o quê? Uma proteína, não é assim? Uhum. Então, aminoácidos têm nitrogênio a partir do grupamento amina. E a gente tem os ácidos nucleicos com as bases nitrogenadas, ó, bases nitrogenadas, que tem nitrogênio. Então, gente, na desaminação, tanto de proteína quanto de ácido nucleico, a gente vai ter a liberação de quê? Liberação de quê? Nitrogênio. De nitrogênio. Esse nitrogênio no organismo, ele pode vir a se combinar com hidrogênios, e como o nitrogênio ele é trivalente, ele se ligando com 3 hidrogênios, ele forma o quê? O ácido nítrico. Hã? NH3. O que é o NH3? Ácido nítrico. Não. O que é o NH3? Ninguém sabe? Vocês do terceiro ano não sabem disso? Não é NH3. muito bom não, viu? Amônia, gente. É amônia? É. A amônia, para o nosso organismo adaptado ao meio terrestre, ela é extremamente tóxica. Não pode. Por quê? Porque ela vai provocar alterações. Então, o organismo precisa transformar a amônia em alguma coisa para excretar urgentemente. Quanto mais rápido possível, melhor. Por quê? Porque esses excretas, eles agem como solutos no nosso organismo e eles vão desencadear um bocado de alteração. É tipo de defesa. Hã? Defesa. Espécie de defesa. Não, não é defesa, não se defende de nada. Ele está excluindo uma coisa que vai alterar alguns valores e não pode alterar. Que vai fazer mal? E faz mal para ele. Então, ó, os efeitos da presença desses excretas na célula. Ó, alteração de pH. Ó, gente, se acontecer a alteração de pH, quem é a primeira molécula que vai ser alterada aí? As enzimas. E as enzimas são o quê? Toda enzima é uma proteína. Então, lembra que a gente viu em digestório, por exemplo, que a pitialina que age no pH neutro da boca não vai agir no pH ácido do estômago? Vocês lembram disso? Sim. Então, o pH, assim como a temperatura, são fatores que vão desnaturar as proteínas. Nós somos feitos de proteína, não é isso? Então, a última coisa que o nosso organismo precisa é de uma alteração de pH indesejada. Então, tem que controlar a excreção para que esses produtos excretores não alterem o pH. Outra coisa, alteração de gradiente de concentração, gente. O gradiente de concentração ele existe para que
equilíbrio. Então, uma coisinha que visa o equilíbrio, ele faz o quê? Ele vai tirar sempre de onde tem mais e botar onde tem menos. É. Não é assim? Na tendência das coisas se normalizarem, Por difusão. você pega onde tem mais, bora, calma, tenha calma. Você pega onde tem mais, vamos gente, Tem menos. presta atenção. Você pega, tira de onde tem mais e coloca onde tem menos para que as concentrações se igualem. E aí você permite que o gradiente de concentração equilibrar. Tá? Então, esse transporte de onde a gente tira de onde tem mais e coloca para onde tem menos, a gente chama de transporte passivo. Por que passivo? Porque tem duas características principais. Meninas aí atrás, vamos? Duas características principais do transporte passivo. A favor do gradiente de concentração e não a gasto de quê? Lógico. Se eu estou a favor do gradiente de concentração, vai gastar energia? Não. Não. Aqui, ó. Transporte passivo a favor do gradiente de concentração, não a gasto de energia. A gente tem dois tipos de transportes passivos. A gente tem a difusão e a osmose. Para a gente entender e revisar o que é difusão e o que é osmose, a gente tem que lembrar o que é soluto, o que é solvente, o que é um meio hipertônico e o que é um meio hipotônico. Gente, o que é um soluto? Soluto é aquilo que não O que é um tem soluto? água. Soluto Não, é solvente. tudo que é sólido. É tudo que é dissolvido pelo solvente. O que é o solvente? Um líquido. De um modo geral, é o líquido e é o que vai dissolver o Soluto. soluto. Sempre que eu falar em difusão, eu estou falando de passagem de soluto. Sempre que eu falar em osmose, eu estou falando de passagem de solvente. Cuidado para vocês não confundirem. Tá? Outra coisa, o que é um meio hipertônico? Não tem mais. Tem mais o quê? Soluto. Olha, tonicidade tem referência ao soluto. Se eu digo que um meio está muito concentrado, eu chamo esse meio de hipertônico. Por quê? Porque ele está pouco diluído. Ou seja, eu tenho muito o quê? Soluto. Muito soluto. Se eu tenho muito soluto e ele está pouco diluído, é porque eu tenho pouco o quê? Solvente. Então, ó, meio hipertônico, eu tenho muito soluto e tenho pouco solvente. Eles são inversamente proporcionais. Já no meio hipotônico, hipo significa, em relação ao soluto, eu tenho pouco Soluto. Se eu tenho pouco soluto, significa que está muito diluído. Se ele está muito diluído, eu tenho muito o quê? Solvente. Consegue entender? Então, o que vem a ser a difusão? Passagem de soluto, difusão. Passagem de soluto de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Por quê? Porque no hipertônico eu tenho mais o quê? Soluto. Eu não estou passando de onde tem mais para onde tem menos. Uhum. Então, eu tenho mais soluto. E outro vai passar solvente. Está a favor do gradiente de concentração, sim ou não? Sim. Está passando de onde tem mais para onde tem menos. Diga. Então, se eu ficar sempre assim, para vocês estar aí. É. Aqui, ó. No caso de um meio hipertônico, ele vai ser hipertônico em relação ao soluto. Mas em relação ao solvente, ele é o quê? Pouco. Eu tenho pouco solvente. Então, a passagem da osmose, ela vai se dar de um meio hipotônico Do para o solvente. meio hipertônico. Tem gente que diz assim, ô Mari, como é que é a favor do gradiente de concentração se ela está passando de um meio hipo para um meio hipo? Sim, justamente porque o meio hipo, ele tem mais o quê? Soluto. Água. Solvente. O meio hipo, ele tem menos soluto, mas ele tem mais Solvente. solvente. Então está passando de onde tem mais para onde tem tanto um quanto o outro, gente. Está indo contra o gradiente de concentração? Não. O gradiente de concentração qual é? Sai de onde tem mais Onde tem menos. e vai para onde tem menos. Assimilação, vamos lá. Difusão. Passagem de um meio hipertônico para o meio. Hipo. Passagem de qualquer coisa. Não, soluto. Soluto. Osmose. Passagem de um meio hipotônico Meio para o meio hipertônico. Passagem de qualquer coisa. Não, solvente. Passagem de solvente. Vocês conseguem entender a bagaceira que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, uma alteração no gradiente de concentração? Né? Se a osmose estivesse passando para a direita, ela ia passar para a esquerda. Se a difusão estivesse passando para a esquerda,
célula não ia se desestabilizar. Ia morrer, né? Isso não, provavelmente podia acontecer uma lisa celular, né, que estoura a membrana. No caso da gente não tem parede bacteriana, né? Ou a parede Parede celular. celular. Então, se não tem parede celular, a célula lisa. É, Pode meio surgir hipo, uma murcha né? celular. Né? Então, a gente tem várias disfunções fisiológicas e metabólicas que podem acontecer. Então, não pode ficar excreta na célula de jeito nenhum. Ó, alteração do metabolismo enzimático. Lógico, se eu altero o pH, eu também vou alterar o metabolismo das enzimas. A alteração da osmose-difusão. Se eu mexo no gradiente de concentração, eu estou mexendo na osmorregulação da célula também, ó. Excretas agindo como solutos. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Sim. Outra coisa, os órgãos envolvidos, ó, fígado e rins. A gente tem os tecidos também, né? Porque enquanto que no fígado irão haver transformações, os tecidos também, né? As trocas, o rim vai pegar todo esse produto que foi recém-transformado e vai eliminar. Aí o rim vai eliminar como? Através dos néfrons. Chega no terceiro ano, quem sabe nem o que é néfron. Mas antes de ver o assunto, vocês pesquisaram, né? Houve um trabalho para vocês fazerem. Então, muitos aqui já sabem o que é o néfron. O néfron é a unidade fundamental do sistema urinário. Sem o néfron, nada aconteceria. Existem algumas etapas acontecendo no néfron, a gente vai ver já já. Certo? Entenderam aqui, né? Ó, gente, presta atenção. Dos animais, de modo geral, a gente tem a formação de 3 subprodutos, tá? A gente tem amônia, ureia e ácido úrico. Os animais que excretam amônia são chamados amoniotéricos. Os animais que excretam ureia, ureotéricos, e o ácido úrico, uricotéricos. A diferença de um para o outro vai ser o ambiente em que eles vivem, tá? Olha, por quê? Tem uma tabelinha aqui, um esquemazinho que eu coloquei no caderno de vocês. Esse esquema é em relação à solubilidade e à toxicidade. Então, veja, a amônia, ela é muito tóxica de todos, ó. Em ordem crescente, eu tenho a amônia, a mais tóxica dos 3. Só que ao mesmo tempo que ela é tóxica, ela é o quê? Solúvel. Então, ela é dissolvida em água. Então, por exemplo, os organismos aquáticos, eles podem utilizar a expressão de tipo amônia porque eles têm muita água no corpo, né, por conta da respiração branquial, e aí eles têm muita água, eles vão diluir essa amônia. Então, eles conseguem suportar essa toxicidade porque essa amônia vai estar o quê? Diluída. Tá? Alguém aqui já viu um ovo mijando? Quem? Um ovo fazendo xixi? Não. Aí já pensou um produto tóxico durante meses dentro de um ovo? Não ia matar não o embrião? Força, né? Então precisa existir um produto que não seja tóxico. Porque a ureia ainda é tóxica em relação ao ácido úrico. Então, ó, os animais que utilizam ácido úrico são geralmente os ovíparos. A gente tem as aves répteis, de modo geral, que ainda utilizam a condição de formação de ovo. Né? Então, rapidão, deixa eu só concluir aqui. O ácido úrico, como ele é menos tóxico, ele consegue passar mais tempo, né, num ambientezinho sem ser excretado. Então, esses animais, eles ainda utilizam a expressão do tipo, eles são animais uricotéricos, tá? Excretam ácido úrico. A gente transforma a amônia rapidamente em ureia. A ureia consegue passar um tempinho maior no nosso organismo, mas aí ela vai só o tempo de passar do rim para ser filtrado e para a bexiga para mandar para fora do corpo. Certo? Então, os mamíferos, de modo geral, eles excretam ureia, a amônia fica para os peixes e o ácido úrico, répteis e aves. Quem foi que perguntou? Isso. Bem, eles são tóxicos. Mas é para quebrar ligações de sulfeto. É mais para alisamento, né? Porque a amônia, ela quebra, ó, quanto mais enroladinho, isso como aqui que eu vi. Nem tem muito a ver com as coisas. Quanto mais cabelo enrolado, né, mais ele tem ligação de sulfeto. Entre as ligações que ele faz, a amônia quebra. Ela rouba as pontos de hidrogênio, ao invés de fazer com sulfeto, faz com amônia. Aí é como se ela promover seu alisamento. Aí é o sucesso, né? Nem todo mundo tem. A mãe faz
faz a expressão do filho enquanto ele está no sangue, enquanto ele está na barriga. Pela circulação, pode não fiscal. E vai botar quanto ano? É parasita, né? É o parasita. É o parasitazinho? É o parasitazinho. Tá? Pelo cordão. Também. A gente não tem artéria de peso, né? Na artéria vem o que é bom, na veia bom o que é ruim. Entendeu? Acúmulo de ácido úrico gera disfunções metabólicas. Uma aula massa, depois vem uma peste de uma de matemática. Ah, deve ser. É porque, olha, quando eu digo assim, nós somos seres ureotéricos. A nossa principal expressão é na ureia. Então, o organismo, a gente vai ver através do ciclo da ornitina, que o organismo transforma tudo na ureia. Mas isso não significa que o ácido úrico e a ácido não se formam. Eles se formam em quantidades muito expressivas, a ponto de não causar nenhuma disfunção. Mas se tiver acontecendo alguma disfunção com o homem e eleva essa taxa, aí vai ter consequências. Aí ele tem que fazer exame para Sabe não, se dele? através desses exames que vai dizer a taxa que ele está, ele vai ter Eu tô na perna. para baixar a taxa. Entendeu? Vários fatores. Ele pode estar se alimentando da temperatura, né? Aí vai estar com excesso de nitrogênio e vários fatores. Olha, isso tem no caderno de Não tô copiando direito. Tu quer... Ô, Mari, tu quer... No trabalho, você quer assim, em Eu slide? não quero nada copiado, porque me trouxeram um slide PowerPoint copiado, eu vou mandar voltar. Eu quero só as figuras, é a coisa mais simples do mundo. Ah, você não quer... Ah, você quer que a gente faça, é? Não. Minha gente. Não pode ser vídeo explicativo, não? Gente, atenção. Eu não quero nada copiado. Eu quero isso aqui, ó. Um PowerPoint, por exemplo, com isso aqui. Olha aqui, uma figura. Não precisa ter nada copiado, não. Só a figura, aqui outra figura. Só a figura, só a figura. Ah, E os vídeos? Você falou de vídeo, velho. O vídeo, só o vídeo. você quer ficar as slides ou só com figura? E você vai botar onde? O vídeo pode ser solto também, ou pode ser no PowerPoint, tanto faz. O trabalho é a coisa mais fácil do mundo. Pode. Menina, peraí, pelo amor de Deus. Contanto que o vídeo esteja distraído. Vídeos, esquemas, figuras, tudo. E como é que eu vou botar tudo isso no CD só, hein, menina? Ou você grava. Não tem mais de um CD, não somente um, é? DVD. Vamos parar. Um DVD hoje. Grava assim, cada coisa. Aí outras figuras que você vai baixar na internet são figuras grandes, não. E nem DVD grande. Nem uma apresentação dessa do PowerPoint chega, não faz nada com o CD, eu acho. É isso aqui. Pelo amor de Deus. Vamos ser estragados, né? Aos pouquinhos. A gente vai apresentar esse trabalho, Ninguém, minha gente, né? Não parece que eu falo. Glória a Deus. perguntando, né, que eu podia se quer que você apresente. Olha, eu vou explicar pela última vez. Não é só você não, todo mundo. Gente, vocês não vão apresentar nada. Vocês vão me ajudar a fazer as minhas aulas. Eu não disse isso aqui, não foi? A aula quem vai montar sou eu. Eu não tenho tempo de procurar vídeo e figura. Vocês vão fazer isso pra mim. Eu vou montar a minha aula. Aí vou pegar as figuras que vocês encontraram e vou botar tudinho. É muito difícil isso? Depende da pessoa, né? Você é muito inteligente. Ó, então veja. Não é pra ela não, não vai reclamar dos outros, né? Ó, bora lá. Presta atenção. A harmonia não se forma. Ela pode passar muito tempo formada no nosso organismo. Então a gente vai transformar essa amônia em ureia. Transformar a amônia em ureia. Tá? Como é que nosso organismo vai fazer isso? Com o auxílio de 3 aminoácidos. Com o auxílio da ornitina, da citrulina e da arginina. Ornitina, citrulina e arginina são 3 aminoácidos. O que é que elas vão Deu fazer? certinho agora. A ornitina, bora? A ornitina vai se juntar com o CO2
formando a citrulina. Aí a citrulina, em outra reação de desidratação, se liga mais à amônia. Aí a amônia, essa reação forma a arginina. E agora não libera água, vai incorporar a água, formando a ureia e retornando o ciclo da ornitina. Então notem que a ornitina, citrulina e arginina não vão ser gastos. É um ciclo. Só vai acontecer trocas entre alguns átomos para que haja a formação da ureia. Para que haja a formação da ureia. Ok? Esse ciclo tem no caderno de vocês que eu já fiz. Opinião, viu? Tem. Tem um rosto. Depois mostra. Só que esse ciclo eu peguei da internet, né? E eu nem demorei muito, porque eu estava sem tempo, eu peguei o primeiro que eu achei. É por isso que eu queria que vocês fizessem, porque eu acho que vocês vão encontrar até ciclos mais bem explicativos. Você quer figuras soltas, né? Figuras soltas, esquemas soltos, vídeos soltos, que eu vou colocar Beleza. depois, entendeu? Tem um vídeo que é muito engraçado que a gente pegou. Hoje tem um vídeo muito massa, velho. Bora lá, se não dá tempo não, tem muita Tá coisa com aí. medo. Depois eu volto. Ó, aparelho urinário. Essa figura eu coloquei para vocês visualizarem o feminino e o masculino juntos. Mas didaticamente falando, ela não é muito interessante. Por quê? Porque Tá faltando os rins aí, né? Nosso aparelho urinário tem quantos rins? Quantos ureteres? 2. 2. Aí, uma pessoa que não é muito atenta, vê assim, né, e diz, eita, só tem um. Não, tem dois. Né? Tem 2, um da mulher e um do homem. São 4, amiga, viu? A dupla. Ó, a diferença que a Mas gente aí vê, tem ó. dois. a uretra do homem serve pra a urina e as coisas. A uretra do homem vai servir para urina e para ejaculação. Na mulher, são canais diferentes. Ó, a bexiga do homem, ela é mais acima do que a bexiga da mulher. Tá? Tem outro esquema aqui bem legal, até falando das adrenais. Ó, gente, que legal. Tá vendo o chapéuzinho lá em cima dos rins? Que é isso? Super nice. A glândula, né? Gente, vamos dar atenção ao que é para se dar atenção. O que é o chapéuzinho lá? Super nice. São as adrenais, né? Também chamadas de suprarrenais. A gente tem, ó, rins direito e esquerdo. A gente tem os dois canais que ligam cada um dos rins da bexiga, como é o nome? Uretra. Ureteres, né? É ureter. A gente tem a bexiga e saindo da bexiga para o ósseo da uretra, a própria uretra, tá? Atentando, qual é a artéria que leva oxigênio para todo o nosso corpo? Como é o nome É dela? a A aorta, né? A aorta tem algumas ramificações, tá, gente? Então, vem. Capilares? A gente tem aqui a ramificação da aorta, que é a artéria renal, tá? Aí a ramificação da artéria renal são as arteríolas, que são os capilares. Mas tudo para levar oxigênio. E a gente tem não só artéria, mas a gente tem artéria e veia. O que vai trazer de oxigênio e nutriente vai levar o CO2 e o que não presta. E no caso do Olha. homem é diferente, né? Hã? Nada. Diga. Não. Não é não. Não é não. Ó, aqui os rins. Presta atenção. Isso aqui é anatomia renal, tá? Porque é importante da gente saber. Essa figura não tá muito boa não, mas tem outra ali melhor. Foi só para mostrar várias figuras a vocês. Olha, eu vou ter o córtex renal, eu vou ter a pelve e eu vou ter aqui já o canal do ureter, certo? Aí, na pelve, eu vou ter o cálice, que está aqui segurando a pirâmide, que é onde a gente tem mais incidência de cálculo renal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Ó, aqui. Bem mais detalhado, né? Porque aqui é um desenho. Lá é uma figura, acho que é uma figura, uma foto, esquema de uma figura foto. Ó, aqui eu tenho o córtex, tá? Aqui eu tenho as pirâmides e aqui eu tenho os cálices. Tem o cálicezinho menor e o cálicezinho maior. Mas esse cálice maior vai ser chamado de pelve, que ela se ramifica até o ureter. Tá vendo? Ó, gente, a unidade fundamental do rim, que é chamada de néfron, ele vai se localizar assim, ó. O néfron, eu já desenhei, vocês já fizeram no caderno. O néfron tem uma cabeça e uma cauda. A cabeça vai ser o glomérulo com a cápsula e a cauda serão os túbulos. São 4 túbulos. O proximal, a alça, o distal e o coletor. Aí, daqui a pouco vocês vão ver. O coletor vai ficar virado para cá, ó. O túbulo coletor vai ficar virado para cá. Aqui a gente vai ter os outros túbulos e aqui a gente vai ter a cabeça. Então o rim tem milhões de néfrons. Tá? A unidade fundamental do rim é o néfron.
que vai ser referente à cápsula e ao glomérulo. E aqui a gente tem a cauda. Então isso aqui é o túbulo coletor. Isso aqui é que vai desembocar onde? No No ureter, né? Entenderam, né? Isso aqui vai desembocar no ureter. E essa partezinha da cabeça vai estar voltada lá para a pirâmide e para o cálice. Certo? Diz. Como é que ocorre a pedra? Alguém quer falar? Certo? Então todo mundo entendeu? Ó, gente. Adeus. Córtex, a cabeça do nécreo vai ficar virada para cá e a parte da cauda virada para cá. Então aqui vai dar o túbulo coletor. O túbulo coletor é que vai jogar a urina para fora, para o ureter voltar para a bexiga. Ok? Eu vou ficar cega, não sei nem que eu tô cega. Vamos lá. Ó. A filtração, a formação da urina, que é chamado lá de urinogênese, essa filtração vai acontecer em duas etapas. A formação do filtrado, que é chamada filtração glomerular, e a reabsorção renal. Tá? Reabsorção renal. Então, para isso, vocês têm que saber quais são as camadazinhas do néfron. Então, ó, todo mundo tem que ter feito esse esquemazinho, viu? Ó, isso aqui é chamado de cápsula de Bowman. Essa cápsula, ela se ramifica no túbulo, primeiro túbulo, que é mais grossinho. Aí o outro túbulo, ele é mais fino, que é a alça. Deixa eu safadez aí atrás do vídeo. É, que eu falei que um era mais grossinho, o outro era mais fininho. Quem não escutou, não acha que não aconteceu. Porque eu tenho um ouvido bom, rapaz. Sou Sofia. Eu adoro essa sofia. Adoro. Ó, gente, quais são as partes que compõem o néfron? Ó, primeiro de tudo, a artéria renal, que é uma ramificação da aorta, vai trazer pra cá, ó, muito sangue. Chama uma ramificação da artéria renal, a gente tem a arteríola aferente. Tá? Vai sair daqui a arteríola eferente, que vai se ramificar por todo o néfron. Certo? Aí vem o primeiro, esse aglomerado de vascularização aqui de vasos sanguíneos, a gente chama de glomérulo de quê? Glomérulo de Malpighi. Deixa eu botar aqui para vocês irem assimilando. Mas não fez isso não, pra fazer isso. Eu já copiando, né? Não, Ó. do céu. Aí, ó, depois do glomérulo, a gente tem a cápsula de Bowman, tá? Essa cápsula aqui é chamada de cápsula de Bowman. E agora, eu não sei como é que se escreve. É assim, né? Aí depois, a gente tem o túbulo contorcido proximal. Depois, a gente tem a alça néfrica, ou também chamada de alça de Henle, Henle. Aqui a gente tem o túbulo contorcido distal, e aqui